Sabe aquela história que tem circulado por aí de que no Japão a preguiça é tratada como doença? Pois é, essa ideia viralizou e tocou num ponto muito sensível, principalmente para as mulheres. Nessa nossa conversa, a gente vai entender o que de fato é verdade nisso tudo. Então, vamos direto à pergunta que começou toda essa discussão. Será que é verdade mesmo? No Japão, a preguiça é classificada como uma doença mental? Olha, para ser bem direto, a resposta é não. Simples assim. Preguiça não é um diagnóstico psiquiátrico oficial em lugar nenhum do mundo. Ué, mas se a resposta é um não tão claro, por que essa história se espalhou tanto? É porque o que está por trás desse boato diz muito sobre a pressão que a gente sente. E isso tem um peso enorme na saúde mental feminina. E para a gente aprofundar nesse assunto, toda a nossa base vem de uma aula super valiosa da psicóloga Mônica Leite, que é a criadora do projeto Mulher Digna Minha Renda. Ela nos ajuda a ir muito além do boato e a sacar o que realmente está em jogo aqui. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa história. Se não se trata de preguiça, o que é então essa exaustão que tanta gente sente? O que a ciência tem a dizer sobre isso? O ponto de partida é esse, e ele é fundamental. A palavra preguiça não consta em nenhum manual de diagnóstico como o DSM-5 ou a CID-11. Não é um termo médico, sabe? É um rótulo social. E é aqui que a conexão com o Japão começa a fazer sentido. Lá existe um fenômeno psicossocial chamado hikikomori. São pessoas que se isolam totalmente por meses a fio. Para quem olha de fora, pode parecer preguiça extrema, mas, na realidade, isso é muitas vezes um sintoma de quadros graves de depressão e ansiedade. E tem mais, existe também o Taijin Kyofusho. Imagina só, ter um medo tão, mas tão intenso de constranger ou incomodar as outras pessoas que a única saída parece ser se isolar completamente. De novo, o que parece falta de vontade é, na verdade, uma ansiedade que paralisa. Percebe a diferença gritante? De um lado, a gente tem um rótulo social que julga é preguiça. Do outro, a realidade científica que explica são sintomas de depressão, fadiga crônica, anedonia, que é a perda de prazer, disfunções neurobiológicas. A distância entre as duas coisas é gigantesca. Certo. Agora vamos trazer essa conversa para um foco bem específico. Como é que tudo isso atinge a vida da mulher? Por que esse rótulo de preguiçosa é tão pesado, especialmente para nós? Pensa bem, para a mulher que já vive se desdobrando em 1000 papéis, ser chamada de preguiçosa é algo devastador. Não é só um xingamento, não. Isso vai alimentando uma culpa crônica, destrói a autoestima, leva à autossabotagem, ao burnout e até a uma angústia espiritual, aquela sensação constante de não estou fazendo o suficiente. E se a gente coloca a fé nessa conversa, para a mulher cristã, o peso pode ser ainda maior. O cansaço pode acabar sendo interpretado como uma falha moral, uma falta de fé. Isso cria um conflito interno muito doloroso entre a necessidade real de descansar e a pressão de ser produtivo o tempo todo. Ok, já entendemos o peso do problema. Mas e a solução? Como a gente sai disso? Vamos entrar agora na parte prática. Como lidar com essa sensação que a gente aprendeu a chamar de preguiça, mas que pode ser um sinal de algo bem mais fundo? O primeiro passo não é se forçar a fazer mais coisas. Pelo contrário, é parar e se perguntar com toda a honestidade do mundo. O que eu estou sentindo de verdade? Isso é cansaço físico? É uma tristeza que tirou o prazer das coisas que eu gostava? Ou será que é medo de alguma coisa? E a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, tem umas ferramentas muito boas para isso. Por exemplo, a técnica dos 5 minutos. Se proponha a fazer algo por apenas 5 minutinhos. Geralmente, o mais difícil é só começar. Outras ideias são quebrar tarefas enormes em pedacinhos menores e montar uma agenda que seja realista, sem loucuras. E a neurociência está aí para nos lembrar do básico que funciona. Regular o sono, colocar o corpo em movimento, cuidar da alimentação e pegar um pouquinho de sol. Pode parecer simples demais, né? Mas o impacto disso na nossa energia e motivação é surreal, porque nosso cérebro e nosso corpo são uma coisa só. E voltando na questão espiritual, é libertador entender que descanso não é pecado. Uma espiritualidade saudável tem a ver com ritmo, com propósito e principalmente com compaixão por si. O próprio Jesus parava para descansar. Isso diz muito. Bom, a gente está chegando agora no coração de toda essa nossa reflexão. A ideia mais transformadora de todas é uma mudança de perspectiva que é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. A grande virada de chave é exatamente essa: trocar a pergunta:
Em vez de se chicotear com o porquê eu sou tão preguiçosa, a pergunta que realmente ajuda é: o que o meu corpo e a minha mente estão tentando me dizer com esse cansaço todo, com essa falta de vontade? E para fechar, que fique gravado, produtividade que acaba com a saúde não é virtude, é autodestruição. Descansar de forma consciente não é fraqueza, é estratégia. É a coisa mais inteligente a se fazer para ter uma vida com propósito e que se sustenta a longo prazo. Se essa análise fez sentido, fica aqui o convite para seguir o canal Mulher Digna Minha Renda lá no YouTube. Com certeza vai encontrar muito mais conteúdo de valor para essa jornada. Siga também nas outras redes sociais para fazer parte do ecossistema MDMR, que é uma comunidade fantástica de apoio e crescimento. Todos os links para encontrar a psicóloga Mônica Leite e o projeto Mulher Digna Minha Renda estão aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima.